Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa aula sobre potenciação. A potenciação é uma operação matemática e ela representa a multiplicação sucessiva, ou seja, a multiplicação uma atrás da outra de um número por ele mesmo. Então, ele facilita a multiplicação de um número por ele mesmo, várias e várias vezes. Por exemplo, ao multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes, isso é, a gente fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 4 vezes, a gente tem uma potência. Em vez da gente colocar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, a gente coloca 3 elevado a 4. Então, tá aqui, ó, a potência 3 elevado a 4. Ou seja, 3 com 4 é bem pequenininho ali no índice, tá vendo? Então, todo o número que tiver ali em cima, aqui, ó, esse númerozinho aqui de cima, ele vai representar quantas vezes a gente vai multiplicar um número por ele mesmo, certo? Aqui a gente vai falar sobre os nomes específicos de cada parte da potenciação. A gente tem, no caso, seria 3, né? Três elementos na potenciação, que é o número que vai ser multiplicado, a quantidade de vezes que o número vai ser multiplicado por ele mesmo e o resultado. Então, na potência, a gente tem aqui o A, o N e o B. As letras estão representando supostamente qualquer número do conjunto de números inteiros, tá? Então, vamos lá. A é a base. Então, o nome é base. O númerozinho em cima, que é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar meu número, é o expoente. E o resultado é a potência. Então, esses são os nomes de cada elemento da potenciação. E é bom a gente saber porque às vezes fala 5 elevado à quinta potência. E você pergunta o que é 5 elevado à quinta potência? O que é, como é, ou, por exemplo, 5 elevado o expoente 3. Mas o que é o expoente 3? O expoente é o número de cima, tá? O número que identifica a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar um número por ele mesmo. A base é o número que a gente vai multiplicar por ele mesmo várias vezes. E a potência é o resultado, certo? A leitura é bastante importante. A gente tem dois nomes específicos, que seria quando é elevado a 3. Então, quando é elevado a 3, qualquer número elevado a 3, a gente pode dizer que é 4 elevado a 3, ou que é 4 elevado à terceira potência, ou é 4 elevado ao cubo. Então, no 3 tem essa exceção. Poder falar que é elevado ao cubo. Se for outro número qualquer, eu falo que é, por exemplo, aqui, esse exemplo, 3 elevado a 4 ou 3 elevado à quarta potência. O 4 e os outros números não têm um nome específico. Os únicos que vai ter um nome específico é o 3 e o 2. Então, toda vez que tiver elevado a 3, pode-se dizer que está elevado ao cubo, e toda vez que tiver elevado a 2, eu posso dizer que está elevado ao quadrado. 2 representa o quadrado e o cubo representa 3. Mas eu também posso dizer que, por exemplo, é 8 elevado a 2 ou 8 elevado à segunda potência, tá bom, pessoal? Então, é legal saber isso. E toda vez que o expoente é elevado a 2 ou elevado a 3, eu digo que pode ser respectivamente elevado ao quadrado ou elevado ao cubo, tá? Bom, os cálculos da potência é super simples. Todos os números, eles vão ter um expoente, que é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar ele mesmo, e eu simplesmente vou fazer uma multiplicação. Então, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado a 2. Eu coloco 3 vezes 3, 2 vezes. Então, eu coloquei o 3 e coloquei vezes o 3, 2 vezes, que dá 9. Aqui, por exemplo, 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado a 3. Eu coloco 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Então, calcular a potência é dessa forma. Eu sempre vou colocar a quantidade de vezes que está indicado no expoente e o número que é o número da base, eu vou multiplicar ele por essa quantidade de vezes. Por exemplo, 10 elevado a 6. Eu vou fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, que vai dar o meu resultado. Então, como eu calculo a potência?
dessa forma. Eu faço a multiplicação sucessiva de um número a quantidade de vezes que é indicado no expoente, tá bom? O que as pessoas acabam errando muito. Olhando, por exemplo, 5 elevado a 3. Eu faço 5 vezes 3, 15, o que é errado, porque não é 5 vezes 3, não é a base vezes o expoente. O expoente ele vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então, 5 elevado a 3 seria 5 vezes 5, que é 25, e esse 25 vezes o 5 novamente, 125, tá? Então, é importante a gente saber disso, para, na hora de calcular a potência, calcular certinho. Existem vários tipos de potência, tá, pessoal? Então, ó, tipos de potência. A gente vai falar agora sobre esses tipos de potências que são específicos. O primeiro caso é a potência elevado ao zero. Quando essa potência elevada ao zero, a base for diferente de zero, então for qualquer número, tanto positivo, negativo, fração, número com vírgula, qualquer número, exceto o zero, elevado ao zero, o resultado sempre vai ser 1. Então, assim, ó, eu dei um exemplo aqui de vários números, ó, 10 elevado a zero é igual a 1. 1.293 elevado a zero é igual a 1. Menos 32 elevado a zero é igual a 1. 8 elevado a zero é igual a 1. Todo número, exceto o zero, elevado ao zero, o resultado é 1. Tem, sim, uma explicação bem teórica e tudo mais, só que não vale a pena a gente perder tempo com isso. O importante é a gente lembrar dessa regrinha, lembrar desse tipo específico de potência. Toda potência que a base for diferente de zero e tiver elevado ao zero, o resultado vai ser 1. Toda, tá bom, pessoal? Segundo tipo de potência é a potência elevado a 1. Todo número elevado a 1, então todo número elevado à primeira potência vai ser ele mesmo. Então, por exemplo, 9 elevado a 1, 9. 12 elevado a 1, 12. Menos 213 elevado a 1, menos 213. 0 elevado a 1, 0. Por quê? Porque o número de cima, o expoente, ele não indica quantas vezes a gente vai multiplicar o número. Se o 9 ele está com o expoente 1, significa que a gente vai multiplicar o 9 uma vez, certo? Se eu multiplicar o 9 uma vez, vai dar 9. Ou seja, porque eu não vou multiplicar, vai ser simplesmente o número. Por isso que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Lembrando que todo número é uma potência elevado a 1. Então, quando a gente for fazer os joguinhos, as regrinhas que nos ajudam a simplificar várias potências, a gente tem que lembrar que o 12 ele não é só 12, ele é 12 elevado a 1. Quando não tiver aparecendo nenhum expoente, quando o número for inteiro, eu tenho que saber que ele também é uma potência elevado a 1, certo? Então, esse é o nosso segundo tipo específico de potência. O terceiro tipo específico de potência é a potência... Calma aí, eu me perdi aqui. A potência de 1. Toda potência de 1 elevado a qualquer número, quando a base for 1, e eu elevar a qualquer número, meu resultado sempre vai ser 1. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, 1 elevado a 3. 1 elevado a 3 seria 1 vezes 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, 1 vezes ele mesmo 3 vezes. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1 também. Ou seja, eu posso multiplicar o 1 por ele mesmo milhares e milhares de vezes, que o resultado sempre vai ser 1. Certo, pessoal? Então, o 1, quando a base for 1, o expoente pode ser qualquer 1. O resultado sempre vai ser 1. Tá? Vamos lá. O quarto tipo de potência é o zero. O zero elevado a qualquer número, o resultado vai ser 0. Porque se eu tenho 0 e eu elevo a primeira potência, 0 é 0. Se eu tenho 0 e eu elevo a 0, vai dar 0. E se eu tenho o 0 e elevo a potência... Aqui, ó. A 11ª potência. Eu vou ter... Peraí. Eu vou ter 0 também. Então,
qualquer número aqui, eu não consegui colocar potência, mas se fosse 11ª potência, eu teria zero também. Então, todas as vezes que o zero for elevado a qualquer número, o resultado vai estar zero, porque 0 vezes 0 é 0, 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 e assim por diante, tá? Bom, agora a gente vai ver sobre a potência de expoente negativo. Clara, como assim? A gente não aprendeu nada sobre números negativos por enquanto, só que na potência é bacana a gente aprender, tá? A potência de expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Todo número é uma fração. Como assim todo número é uma fração? O número inteiro, ele é uma fração com o número de baixo com o denominador 1. Ou seja, 4, ele é 4 inteiros, mas ele é 4 sobre 1. Porque se eu pegar 4 sobre 1, eu vou ter 4, entendeu? Assim como eu expliquei na potência, então todo número é uma fração com o denominador 1. Então, por exemplo, 15. 15 é 15, tracinho, né? 15 sobre 1. Então, todo número eu consigo fazer a representação na fração. Aí, o que eu preciso entender? Quando o número está elevado ao número negativo, eu vou pôr um 1zinho aqui embaixo. Então, 4, ele não é mais 4, ele é 4, 1. 4 sobre 1. Aí, eu vou fazer o quê? Para tornar o meu expoente positivo, eu vou inverter. Não vai ser mais 4 sobre 1, vai ser 1 sobre 4. Então, eu vou inverter o meu número. Eu vou fazer o inverso do meu número, e aí o expoente vira positivo, e eu faço todo o processo normalmente. Então, é isso que acontece com potência de expoente negativo. Eu vou fazer aqui um exemplo para a gente ver. Por exemplo, o 4 que estava ali. 4 elevado a menos 2. Como eu disse, todo número inteiro, ele é uma fração sobre o 1. Então, 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. É isso. Aí eu preciso transformar o meu expoente no expoente positivo. O que eu faço? Eu pego esse número que eu transformei em fração e faço o oposto dele. 1 sobre 4. E aí eu posso elevar tudo isso à potência de 2 positivo, certo? Ah, mas como eu vou resolver isso? Normalmente, vou montar 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Aí eu vou fazer 1 vezes 1, que é 1, e vou fazer 4 vezes 4, que é 16. Viu, pessoal? Bem fácil. É só eu inverter o número, fazer o oposto do meu número e fazer a fração. E fazer, a potenciação normalmente. Por exemplo, agora eu vou usar um pouquinho mais. Eu vou fazer do 2. 2 elevado a menos 5. Vamos lá, então. O 2, ele é uma fração, certo? Ele é o 2 sobre o 1, tá? Então, o que eu preciso fazer para tornar o meu expoente positivo? Eu tenho que inverter o meu número. Agora, ele não é mais 2 sobre 1, ele é 1 sobre 2. E aí, eu faço o quê? Elevo tudo isso ao 5 positivo. Não é mais negativo, agora é positivo. Como eu posso fazer também? Eu faço o 1 elevado a 5 e faço 2 elevado a 5. Lembra que a gente aprendeu nos tipos... Opa, pareceu que virou um 6 aqui, mas é um 5. Lembra o que a gente aprendeu? Nos tipos de potência? 1 elevado a qualquer número é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre é 1. E aqui eu só vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Aí vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Nosso resultado vai ser 1 sobre 32. Esse é o resultado de 2 elevado a menos 5. Tá bem? Super fácil, né? E sempre vai ser assim, tá? Sempre vai ser assim. Aí, no caso, por exemplo, se eu quiser, né, no caso, ou o exercício me pedir,
que o número ele não é inteiro, ele é uma fração. Por exemplo, ele já é uma fração. Já era 2 sobre 3 elevado, tudo isso elevado a menos 2. O que eu faço, Clara, nesse momento? Eu inverto. Ele já está em fração, então o meu número fica 3 sobre 2, porque eu faço o inverso dele, elevado ao expoente 2 positivo. Aí eu faço 3 vezes 3, 2 vezes, porque o expoente indica o 2, e 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Esse é o resultado da nossa potência. Eu já vou aproveitar, deixa, e já vou fazer alguns exemplos. Por exemplo, 2 elevado a 4, 5 elevado a 7. Vamos fazer? Vamos resolver? Como eu resolvo? 2. Quantas vezes eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo? 4 vezes, que é o que indica no meu expoente. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes. Por isso que é bom a gente saber bem a multiplicação, porque potência vai ser basicamente a multiplicação. É basicamente a multiplicação. Aí eu faço 2 vezes 2, 4. Depois eu faço 2 vezes 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. 5, vamos aqui no 5. Quantas vezes eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo? O expoente está indicando 7. Então, é 5 vezes 5 vezes. Gente, não liga para minha letra aqui no Paint, porque não é nada bom, tá? Eu não sou nada profissional. Eu tô só tentando para ficar mais fácil o entendimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 5. Eu faço a multiplicação do 5 por ele mesmo 7 vezes. Então, vamos lá. 5 vezes 5. 25. Aí 25 vezes 5. 125. Aqui nesse momento, eu não sei. Faço do lado a continha, tá? 125 vezes 5, 625. 625 vezes 5. 3.125. Vocês vão fazendo da continha do lado, tá, pessoal? É que aqui, como eu tô mostrando para vocês, eu tô fazendo aqui na calculadora. 3.125 vezes 5, 15.625. 15.625 vezes 5, 78.120. Tem números giganômicos? Tem 5 elevado a 20, tem qualquer número, 30 elevado a 7. Potência é isso, mas o que a gente precisa saber é que a potência é basicamente isso. O expoente, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar um número por ele mesmo, e a base é o número que vai ser multiplicado, tá? Mas fiquem tranquilos, na prova sempre tem um espacinho para fazer a operação, tudo certinho, tá? Bom, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês, as propriedades da potência. Vamos lá. As propriedades da potência. A primeira propriedade da potência é a multiplicação de potências de mesma base. Como assim, Clara? Eu tenho multiplicações de potência, adição de potência, subtração de potência? Eu tenho tudo, pessoal. Tudo, assim, todas as operações na potência. Só que a gente tem uns macetinhos, a gente tem essas propriedades que nos ajudam a resolver mais facilmente o meu problema. Então, por exemplo, eu tenho a multiplicação de duas potências de base igual.
Ou seja, aqui no exemplo, é 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. O que eu faço quando eu tenho essa multiplicação de duas potências de mesma base? Ao invés de eu fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, aí eu vejo esse resultado e depois fazer 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ver esse resultado e pegar os dois resultados e multiplicar, eu posso simplesmente fazer a adição dos expoentes. Então, minha base é igual, é o 2. Eu estou tendo uma multiplicação, tô. Então, eu só somo os expoentes. 4 mais 3, 7. Eu vou ter o resultado de 2 elevado à sétima potência, tá? Aqui deu um exemplo de 3 números. Por exemplo, todos os números têm a mesma base? Tem, a base 5. Eles estão multiplicando? Estão. Em vez de eu fazer tudo separadamente, eu simplesmente somo todos os expoentes, que me dá 3 mais 5 mais 2, dá 10. Então, 5 elevado a 10 é o nosso resultado. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é na divisão. Na divisão, ao invés de mesma base, lembrando que tem que ser a mesma base. Aí, Clara, e se for bases diferentes? Eu tenho que resolver separadamente e depois fazer a operação. Na divisão, eu, ao invés de somar os expoentes, eu subtraio. Por exemplo, 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5. Primeiro eu tenho que observar, é de mesma base? É. É uma divisão? É. Então, eu subtraio os expoentes. Por exemplo, 7 menos 5, 2. Eu vou ter 3 elevado a 2. Ou seja, é bem mais fácil do que eu fazer o 3 vezes ele 7 vezes e o 3 vezes ele 5 vezes e depois pegar o resultado e dividir por eles mesmos. Eu simplesmente vejo se as bases são iguais, pego o expoente, subtraio e faço a operação do 3 elevado ao 2, que no caso seria o resultado da subtração dos expoentes de potências de mesma base. Aqui, ó, peguei esse exemplo. 2 e 2 é a mesma base? É. Tá tendo uma divisão? Tá. Então, eu tenho o expoente 3 e eu tenho o expoente 6. 3 menos 6 menos 3. Eu tenho uma potência de expoente negativo. O que eu faço? Aquilo que a gente aprendeu. Transformo o 2 em uma fração, que seria 2 sobre 1. Inverto e faço a potência normalmente. E a nossa terceira propriedade é quase a mesma coisa que a quarta propriedade, tá? É basicamente o quê? A terceira propriedade é... Ah, não, perdão. Me confundi. A terceira propriedade ainda não é a que é igual. A terceira propriedade é a propriedade de potência e de potência. Quando eu tenho uma potência elevada a uma potência. Por exemplo, 5 elevado a 2 dentro do parênteses e tudo isso do parênteses elevado a 3. Então, eu tenho uma potência de potência. O que eu faço? Ao invés de eu fazer 5 vezes 5, que é o que está aqui dentro, né? Que é 5 elevado a 2, que dá 25. E pegar o 25 e elevar ao 3, aí faço 25 vezes 25 vezes 25. O que eu faço? Eu simplesmente multiplico os expoentes. Então, se é 2 vezes 2 e 3, eu faço 2 vezes 3, que dá 6. 5 elevado a 6. Aí é só eu fazer a resolução de 5 elevado a 6, que seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, tá? Aqui é outro exemplo, 3 elevado a 5, tudo isso elevado a 4. O que eu faço é simplesmente multiplico os expoentes, tanto de dentro do parênteses quanto de fora. 3, 5 vezes 4, 20. Eu tenho uma potência elevada a 20, certo? Tem um número elevado a 20. Agora sim, são as duas últimas propriedades e elas são quase iguais. É que uma é da multiplicação e uma é da divisão. Como é? Quando eu tenho uma potência de um produto, o que a gente já estudou, produto é o quê? Produto é o resultado da multiplicação. Então, quando eu tenho uma potência de um produto, ou seja, eu tenho a potência do resultado de uma multiplicação, eu posso fazer de um jeito, como eu posso dizer, distributivo. Ou seja, por exemplo, 5 vezes 7, tudo isso, o resultado disso elevado a 3. Ao invés de eu fazer 5 vezes 7, vai dar, por exemplo, 35. Aí eu faço 35 elevado a 3, que seria 35 vezes 35 vezes 35. O que eu posso fazer para ficar mais fácil? Eu separo, eu tiro fora do parênteses, coloco ambos elevado a
3. Então, eu faço 5 elevado a 3, que é mais fácil do que fazer 35 elevado a 3. E depois eu faço 7 elevado a 3, que também é mais fácil. E depois eu só multiplico esses resultados, que para algumas pessoas fica mais fácil. Então, né, tem essas duas opções de resolução. Aqui é a mesma coisa. 6 vezes 12, esse resultado elevado a 8. Ao invés de eu fazer o resultado elevado a 8, eu separo as duas e faço ambas elevado a 8 e depois multiplico o resultado de cada uma delas, certo? E a última propriedade é parecidíssima com essa que a gente aprendeu, só que é de divisão. O que eu faço? Eu, em vez de fazer, que chama potência do quociente. O quociente é o quê? O resultado de uma divisão. Dá tanto na divisão ou na fração, porque a gente sabe que toda fração é uma divisão, certo? Então, aqui, por exemplo, ao invés de eu fazer 8 dividido por 5, esse resultado que vai dar número decimal, eu elevar a 3, o que eu faço? Eu separo e depois faço a potência de 8 elevado a 3, a potência de 5 elevado a 3 e depois só divido o resultado, que fica mais fácil, tá? Mas se você optar por fazer da outra forma, também vai dar o mesmo resultado. E aqui é como a gente aprendeu na hora de fazer as potências negativas. É só eu fazer a potência do de cima elevado ao 2 e a potência do de baixo elevado a 2, porque essa potência multiplica, né? Essa potência, não é multiplica, essa potência é dos dois números, porque como está o parênteses, está incluindo os dois números. Então, ela pertence aos dois números. Então, é só eu fazer a potência de 7 elevado a 2 e depois a potência de 6 elevado a 2 e deixar na fração ou realizar a divisão dela. Então, essas foram as propriedades, tá? Da potenciação. Pessoal, desculpa se eu falei alguma coisa enrolada. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode mandar no nosso grupo, no privado, não tem problema. Se você quiser participar do grupo do Enseja no WhatsApp, pode deixar seu número nos comentários. Desculpa qualquer coisa. A gente não é profissional, a gente está se especializando para ajudar vocês a conquistar o diploma. Desculpa também todo barulho externo, é porque aqui na minha casa sabe como é, gente. Muita gente morando, uma família que fala alto. Então, se tiver algum som, algum ruído no vídeo, desculpa, tá? Mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E a lista de exercícios e esse resuminho que eu fiz vai estar na descrição do vídeo, tá? Bons estudos para vocês!